Pessoal, outro efeito fisiológico que acontece com o uso do etileno é a formação de flores em bromeliáceas, no caso o abacaxizeiro, e também em manga, em mangueiras. Mas, para a maioria das plantas, de maneira geral, ele é inibidor da formação de flor. Mas o caso, aqui existe exceção. Para o abacaxizeiro e para a mangueira, em experimentos já foi provado que ele é o contrário de inibir, ele estimula. Então ele pode ser utilizado sim para induzir o florescimento em cultivos comerciais dessas culturas aí frutíferas, tá joia? O produto o Etefon, portanto o Etrel, nome comercial, é mais utilizado para esse fim. Lembrando que a quantidade que é aplicado, existem aí vários trabalhos relacionados à dosagem. Então o limiar entre o que funciona e o que não funciona é bastante pequeno, então tomem cuidado com isso. Nessa foto aqui a gente também vê o florescimento da cana-de-açúcar com aplicação do Etefon. No caso, entra nessas que inibe o florescimento. Aqui a gente tem, nessa primeira parte, dá para a gente ver uma coloração mais esbranquiçada com florescimento, e nós temos com a aplicação do Etefon para essa cultura sem o florescimento. Perceba, para a maioria faz com que inibe o florescimento. Mas é interessante nessa cultura da cana, por quê? Porque a cultura da cana, qual que é o produto de venda, o produto vendável? É o colmo, é açúcar. Se ocorrer o florescimento nessa cultura, vai acontecer uma invertase. Uma invertase da sacarose, ela volta a ser ali monossacarídeos para poder nutrir a parte vegetativa da planta, como por exemplo a flor. Então ocorre uma invertase, a gente chama isso de isoporização do colmo, e o colmo fica com um aspecto mais seco, perde aquele açúcar, e para poder justamente nutrir a parte vegetativa da planta. A gente não quer, para a fabricação de açúcar e de álcool, a gente não quer que isso aconteça. Portanto, existem vários estudos utilizando ali o etileno, no caso o Etefon, para que iniba o florescimento. Obviamente que o florescimento em algumas regiões nem acontece porque depende do fotoperíodo. O etileno ele também atua no desenvolvimento de sementes. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês e vou explicar algumas coisas. Promove a germinação em algumas espécies, como nos cereais. Em algumas espécies, sugere-se que a dormência esteja relacionada com baixos níveis de etileno. Atua na liberação e no movimento de enzimas. Reduz as exigências de temperaturas específicas para a germinação. Então, vários pontos ali que são abordados sobre o uso do etileno, ali, né, o uso do etileno pela semente em alguns processos. Se vocês lembrar, nas aulas anteriores no ácido abscísico, a gente falava que o ácido abscísico era justamente um hormônio que inibia a formação de enzimas que era responsável pela hidrólise do amido de reservas de maneira geral, para que acontecesse ali a germinação. Em algumas espécies, ele age em conjunto com o ácido abscísico, o etileno. Portanto, ele estaria envolvido com isso também. E em outras espécies, isso é bem bacana, né? Que ele pode estar relacionado com a quebra de dormência no sentido de esperar a ocorrência de temperatura, por exemplo, a vernalização, esperar com que aconteça tal período X de horas de frio para que ocorra a brotação, a germinação. E o etileno ele poderia inibir esta ação, fazer com que não precisasse acontecer todo aquele período ali de vernalização, de temperaturas baixas, ou em alguns casos em temperaturas altas, ou seja, para que ocorresse uma homeostase. Então, independesse um pouquinho mais da questão da temperatura. Mas tudo isso, ainda há estudos sobre isso, não existem definições muito maiores sobre isso, tá joia? Nessa figura aqui, ele justifica exatamente isso. Nessa figura a gente mostra para vocês aqui o uso do etrel, que é no caso o precursor do etileno, em conjunto com outras substâncias aqui que provê outros hormônios como a citocinina. A gente observa aqui no controle para essa planta estilosante, que na verdade é uma forrageira,
a gente observa que no controle sem aplicação, a germinação é extremamente baixa. Por quê? Porque existe uma condição muito grande relacionada aqui à dormência, por questões de ambiente, questões de temperatura e tudo mais. Quando se faz o uso tanto da citocinina, que é a promotora, e como também aqui nesse caso do etileno, promove a germinação, quebra da dormência. Por exemplo, nessa planta, a gente pode dizer que o etileno ele está envolvido na quebra de dormência, ou ele pode estar envolvido na quebra de dormência. Tanto é que ele sozinho promove aqui mais do que 90%, cerca de 90% de germinação. E ele em conjunto com a citocinina chega próximo de 100%, tá? Então esse experimento mostra exatamente o que a gente está falando desse envolvimento do etileno com a germinação. Pessoal, além dos efeitos comuns que a gente observou do etileno, os efeitos clássicos, ele também pode estar envolvido com outros efeitos. Eu vou falar deles rapidamente para vocês. O etileno pode estar envolvido também com alongamento de caules em plantas que são plantas submersas, plantas aquáticas, as macrófitas, por exemplo, onde é interessante que ocorra um crescimento rápido do caule para poder aproveitar o ambiente, a radiação solar, né? Para poder aproveitar a respiração, para que ocorra a respiração, melhor dizendo. Esse crescimento rápido aqui vai ser favorecido pelo etileno e, portanto, existem aí estudos mostrando que para esse caso específico, para essas plantas, isso acontece. Isso se dá principalmente porque o etileno ele não se difunde em meio aquoso e nas raízes locais onde estão sendo produzidos esse etileno, ocorre essa migração desse etileno para a parte aérea e na parte aérea ali ele é utilizado entre outros efeitos para isso, para o alongamento, tá joia? Também ocorre o etileno para a resposta tríplice. A resposta tríplice, eu tentar resumir isso aqui para vocês, é o seguinte: normalmente ocorre o crescimento de uma plântula de maneira verticalizada. Ocorre o alongamento para poder transpor ali o solo e crescimento da parte normal, da parte apical, né, da parte aérea aqui da plântula e da parte aqui da raiz, do sistema radicular. Em condições adversas onde ocorre algum tipo de impedimento, esse crescimento é anormal. Ocorre uma robustez no crescimento desta parte aqui, né, da parte aérea, do epicótilo, por exemplo. Ocorre uma robustez desse crescimento e ele fica mais curtinho. Isso serve para quê? Serve para poder transpor algum tipo de obstáculo que porventura ocorra ali no solo, uma pedra e algo do tipo. Por exemplo, nessa foto aqui. Nessa foto aqui a gente observa que tem uma pedra. E ocorre justamente esse crescimento anormal para ocorrer uma rigidez maior nessa parte, ser realmente mais forte para conseguir transpor este obstáculo. Mas pode ser, por exemplo, um solo compactado. Em alguns casos, existem estudos que dizem que pode ocorrer inclusive uma curvatura e aí pela lateral ele percorre aqui esse obstáculo, ele vai percorrer esse obstáculo e pela lateral aqui vai ocorrer a brotação, tá joia? Então essa é uma resposta que a gente chama a resposta tríplice do etileno, que é alongamento reduzido, hipocótilo espesso e gancho apical exagerado, para que ocorra aqui a saída dessa plântula ali em relação ao ambiente, tá joia? Outro efeito, pessoal, chamado epinastia, que é essa curvatura que acontece num rápido crescimento da planta. Obviamente, essa curvatura aqui está relacionada pela movimentação de auxinas numa situação aí, vou dar um exemplo, na falta de luz. Ocorre estiolamento, o crescimento exagerado do caule, mas ao mesmo passo que ele fica mais fino. E essas folhas acabam ocorrendo uma curvatura, porque o crescimento ele é muito rápido. E essa curvatura aqui ela é estimulada, segundo alguns estudos, pelo etileno também, tá joia? Por que que isso acontece? Para que ocorra o crescimento mais rápido e a planta busque rapidamente a radiação solar, né? Uma condição de falta de luz que isso acontece, tá joia? Então isso é uma relação que existe ali dessa curvatura juntamente com auxinas.
Portanto, epinastia altera o padrão de transporte de auxina em diversos órgãos, causando o seu curvamento. A auxina, em relação direta, em maneira homogênea, o crescimento é verticalizado. Em condição anormal, epinastia, ocorre uma orientação lateral em busca de luz, que isso vai acontecer. Então, primariamente é a auxina, mas quem induz a ocorrência dessa curvatura aqui, segundo alguns estudos, é justamente o etileno. Existe uma interação, então, entre os dois hormônios. Para terminar, pessoal, por último, então, temos a formação de raízes e pelos radiculares. Indução de formação de raízes adventícias e pelos radiculares. Quando aplicado em altas concentrações, 10 partes por milhão, o etileno é capaz de induzir a formação desses órgãos tanto em mono como em dicotiledôneas. A gente sabe que a auxina naturalmente ela restringe o crescimento do sistema radicular. Em doses mais altas do etileno, ele vai induzir o crescimento da parte aérea e vai diminuir da parte, em doses mais altas, da parte do sistema radicular. Já em alguns casos, a raiz ela é estimulada pelo etileno e principalmente a formação de pelos radiculares, onde vai aumentar o contato com o solo. E, por exemplo, naquelas condições que a gente comentou anteriormente, numa condição onde a planta passa por dificuldades no sentido de ambiente, falta de água, isso é muito bem-vindo para fazer com que aumente a área específica e dessa maneira a planta consegue sobreviver numa condição ali de estresse hídrico, de falta de água, tudo bem? Então esses são alguns dos efeitos do etileno. Pessoal, para mais dúvidas, qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas perguntando diretamente para mim, deixando mensagem e tudo mais. Agradeço e até mais.